Hoje, a entrevista do dia aqui no Jornal da Hora será com o consultor político Mariano Cabreira, experiente, atuou em várias campanhas políticas, majoritárias e proporcionais, ajudou a eleger vereador, deputado estadual, deputado federal, esteve em campanhas de governador, enfim. Mariano atua como consultor político, fundou o Instituto Mariano Cabreira, tem uma experiência enorme e tem se dedicado à formação política aí de lideranças para os mais diversos segmentos da política sul-mato-grossense. Bom dia, o consultor político Mariano Cabreira. Bom dia, Mariano. Bom dia, Arthur. Bom dia a toda a equipe. Obrigado por mais essa oportunidade de estar debatendo a política brasileira aqui com todos os seus ouvintes. É importante, hein, Mariano? Teus conhecimentos, enfim, na realidade regional da política, enfim, a gente pode dar uma contribuição com a sua presença aqui, no momento em que o país, né, debate, né, já há algum tempo as eleições de 2022, enfim, e um cenário, né, de uma busca de uma terceira via, né, até que ponto isso também reflete na política de Mato Grosso do Sul. E vamos falar de quadros políticos, né? Você que viveu em partido político muitas e muitas campanhas e se dedica agora a orientar, a formar, a preparar quadros políticos, né? A gente relembrar alguns momentos da nossa história eleitoral, política, enfim, e a tua opinião nesse raio-x do cenário aí de fase de pré-candidaturas, enfim. Falarmos também da especialidade dele, com seu currículo e tanta experiência, na formação de quadros políticos para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, tem dado consultoria também em outras regiões do país. Mariano, o que avançou, o que melhorou em termos de qualificação aí de quadros políticos no país? Bom dia mais uma vez, Arthur, a todo você, a todos os ouvintes. Na verdade, Arthur, eu trabalho num mercado, né, em que eu costumo dizer que tem dono, porque partido político todos eles têm dono, né? Ou é uma família, ou é um indivíduo, ou é um grupo que comanda e que manda nesses partidos. Apesar da chamada mini-reforma, que eu não chamo de mini-reforma, para mim a mais profunda reforma eleitoral que houve no sistema político partidário no Brasil foi a de 2015, que acabou com as coligações, que acabou com o financiamento público de campanha, que trouxe a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, trouxe uma série de inovações que eu achava que os dirigentes partidários... Eu lembro dessa declaração sua, exatamente. Eu achava que os dirigentes partidários fossem focar para um outro tipo de postura na condução dos seus partidos. Porque o final das coligações, eu entendia que os dirigentes iam buscar na formação de quadros, que iam apostar na educação política para ter quadros e ter candidatos, e ter uma reserva de mão de obra, diria assim, que é natural isso. Mas, para o meu espanto, muito pouco, ou quase ninguém se preocupou com isso. Tanto que está se discutindo novamente agora outra reforma. A reforma para acabar, né, para voltar às coligações, porque eles não entenderam que a educação é necessária. Mas é um mercado de político que é muito interessante, porque tem muita gente que quer fazer política, quer entrar na política, mas tem medo de ser associado à corrupção, ao mau caminho, entendeu? Mas a política é uma coisa séria, é uma ciência. Eu costumo dizer que eu sou um político profissional, que eu vivo da política há mais de 30 anos. Eu não fiquei rico, continuo morando no mesmo lugar, já fui presidente do partido no período do governo Zeca, você se lembra disso. Exato. E continuo morando na mesma casa, pagando minhas contas, tendo que trabalhar para pagar minhas contas. Eu não falo isso, já fui chamado de idiota, de imbecil, de um monte de coisa, porque passei pelo governo e não fiquei rico, mas eu falo isso porque é possível você fazer a política como profissão para ganhar dinheiro, para ter seu sustento, não como missão, mas como um negócio, como uma profissão, como ser médico, como ser advogado. É você entender, você tem que fazer isso. E aí eu estou me dedicando continuo batendo nessa tecla de que é necessária a educação política para você fazer política. Há essa vontade, apesar dos partidos terem dono, você percebe
algum espaço para essa vontade de formação, de educação política? Tem, eu estou trabalhando com a internet e é impressionante as pessoas que procuram ajuda para entender como é que faz para participar. Porque o desalento, eu não diria o desalento, mas a polarização propagandeada e muito mal vista pelos comentaristas, pelos cientistas políticos que dizem que a polarização é ruim, que não faz bem. Eu não acredito nisso. Eu não conheço uma sociedade no mundo que tenha eleito um presidente sem ter polarizado com o contrário, né? É a lei dos opostos, né? Isso é científico. Portanto, isso afasta o eleitor comum que não conhece. Mas se a gente souber conversar, se souber chegar, tem muita gente que quer fazer política assim. Eu vejo o teu trabalho aqui no Instituto Mariano Cabreira e comparo com um núcleo que surgiu no país há pouco tempo, aí o Renova BR. Inclusive entrevistamos aí na pré-campanha do ano passado algumas pessoas que foram buscar formação política do Renova BR, Sim. Né? Que atende também as pessoas dos mais diversos segmentos ideológicos sem problema, né? Eu fui fazer uma palestra aqui em Campo Grande para um grupo e aí eu falei de onde que eu vim, a minha formação, tal, que era de esquerda, fiz toda a minha formação no PT, aí um cidadão levantou a voz e perguntou para mim assim: mas aí, se você der um treinamento para a gente, nós todos aqui vamos para a esquerda? Que é eu me lembrei de um seminário que eu fiz com Paulo Freire no Cajamar e dirigiram a ele essa pergunta, se o método dele transformava todo mundo em esquerda. Ele falou: Deus me livre. Eu prego a liberdade e o que o método leva é a sua conscientização da posição que você ocupa na sociedade. Porque ideologicamente a nossa formação vai até os 7 anos. Daí para frente você agrega informação a essa formação. Porque ideológica, a ideia todo mundo tem a formação. Mas depende da família, da sua religião, da sua escola, do seu professor. Todas essas informações agregadas é que formam o cidadão. Portanto, o método, quando eu trabalho, eu levo a informação para que o cidadão possa tomar a sua posição de forma clara e sabendo para que rumo ele está indo. Essa é a diferença do processo educacional. É interessante que você está aí para atender a clientela e quem tem interesse na formação. Aliás, eu acho que o segmento da direita, com esse fenômeno deles da direita está ocupando as ruas no país, o que é positivo, enfim, e pela vez primeira, quer dizer, há uma clientela, uma demanda muito grande aí com o pensamento, né, liberal, o pensamento da direita, enfim. Eu tenho feito algumas consultorias para pessoas da direita e eles me olham desconfiado, porque tem toda, não é só ir no Google pesquisar Mariano Cabreira que vai ter minha história, não tem como esconder, né? Correto. Então eu já chego me apresentando: olha, eu tenho essa formação, fiz isso, tal. As pessoas olham, mas quando começam a trabalhar eles vão perdendo o receio, vão se abrindo e vão... O conhecimento é conhecimento, não importa. Conhecimento você leva para onde você quiser. Não tem como eu chegar num cidadão como você, com a tua história, a tua formação, e convencê-lo a fazer uma coisa que você não acredita. Eu posso te dar ferramentas para você trabalhar a sua realidade, para você entender o próximo passo, mas eu não posso mudar a sua concepção de vida. Carlos Araújo, à vontade aí com o Mariano. Bom dia, Mariano. Bom dia. Você estava falando sobre polarização e você deu a entender da importância dessa polarização, até citando aí que quase em todos os setores aí a gente vê essa polarização. Eu lembro aqui da política nos Estados Unidos, né, democratas e republicanos, né? Só que lá sem o extremismo, né? Lá eles praticam a política mais com ideias, né, com o conceito de ideias, de pensamentos históricos, né, cada um carregando a sua história, tanto republicano quanto democrata. Aqui no Brasil, essa polarização, e ela se tornou mais forte a partir de 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro. E aqui, em vez de ideias e realmente debater pensamentos, a gente apresenta armas, né? E por isso surge a ideia de uma terceira via para as eleições de 2022. Como é que você vê esse cenário, nesse extremismo, nessa polarização, que aqui no Brasil nem sempre ela é aquilo que a população, que o eleitor espera, e por isso busca uma terceira via?
Primeiro, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão dos Estados Unidos que você coloca, não só dos Estados Unidos, mas é muito comum cientistas políticos ou analistas nos comparar à Europa e aos Estados Unidos. Bem, a Europa, primeiro ela tem um período de maturação política muito maior que o nosso, e elas vêm todas de uma experiência monárquica, e portanto lá os primeiros ministros, eles surgiram para preservar o que tinha de valor das monarquias, para não isolar, para não acabar a república, não ser a figura do presidente, mas para preservar essas figuras, surgiu a figura do primeiro-ministro. Portanto, a formação política partidária tem também uma outra conotação que não dá tempo da gente debater aqui. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Os Estados Unidos foi construído por imigrantes europeus, né, de vários grupos. Eles têm toda uma composição diferenciada e tem mais de 2 séculos que esse modelo, que esse status quo fez esse acerto para conviver desse jeito. Mas, ao contrário do que todos os mundos pensam, nos Estados Unidos não tem só 2 partidos, são mais de 300 partidos legais nos Estados Unidos. O problema é como é que eles se organizam e como eles buscam votos que impossibilita pequenos partidos de participarem. E aí fica 2 grandes conglomerados, os democratas e os republicanos, que são basicamente que movimentam a economia americana, certo? Né? Então é muito difícil porque eles têm um concerto entre eles do limite que até onde eles vão. Tanto que na pseudo-aventura que o Donald Trump tentou fazer, o exército foi contra, a indústria foi contra, o povo foi contra. Não, esse nosso modelo vai continuar como está dando certo. No Brasil, o que houve foi essa ruptura desse concerto com as elites. A chegada do PT ao governo nos anos 2000 rompeu esse concerto que a elite tinha de trazer os governos pós-ditadura e que o Fernando Henrique foi para um extremo que não era muito legal, né? Depois vem todo esse processo do governo do PT. E aí ainda não houve esse concerto das elites. Por isso há as contestações das nossas instituições, STF, Parlamento, Senado, tribunais, porque no meu entendimento, a sociedade brasileira ainda não fez esse concerto, a elite brasileira ainda não sentou numa mesa e disse, olha, o nosso limite é esse. Quando isso acontecer... Tanto é que essa grande parte da elite que apoiou e apoia o atual governo, quando o ministro Guedes propõe cortar, né, na própria carne da elite, na reforma tributária, aí há um esvaziamento. O governo perde todo um apoio aí, hein? Você faz uma leitura porque quando todo ato... Falamos da elite econômica do país, sim, né? Aí não é partidário, não é político. Não, mas quem tem a agenda normalmente é o governo de plantão, que é conduzido a este governo por uma elite. Quem é que trouxe o Bolsonaro? Foi o antipetismo, do ponto de vista político, foi construído pela Rede Globo, construído pelos bancários, construído pelos industriais. Por que pegou só a Petrobras? Você acha que existe corrupção no Brasil só na Petrobras? E a indústria da educação? E a indústria da saúde? Você sabe que o lobby farmacêutico é um dos mais poderosos do mundo. Do mundo, é verdade. Do mundo. Tanto que até hoje está em debate de onde surgiu o vírus do corona. Se foi em Wuhan, se foi nos Estados Unidos, se foi no Canadá, se foi... Mas o fato é que quem é que mais está ganhando dinheiro? É quem fabrica cloroquina e quem fabrica os FIA. São as 2 indústrias que mais ganham dinheiro. Não é a internet 5G, não é nada disso. Você vê uma dose de vacina custar $10 ou R$10, que é a mais barata que nós estamos... Eu tenho no braço R$120. É verdade. 2 doses de AstraZeneca. Então, imagina para 220 milhões de brasileiros. E isso pode ser recorrente, pode ter que fazer todo ano. Todos os anos, exatamente. Então, a corrupção ela não existe só num setor, mas era necessário fazer essa disputa desse novo concerto, e aí quem trouxe o Bolsonaro foi essa articulação dos liberais, dos bancários, dos grandes industriais e o pessoal mais ligado à política econômica dos Estados Unidos, não os nacionalistas, a indústria e a economia nacionalista. Essa ficou com o PT, portanto que o Haddad foi para o segundo turno.
E isso agora busca se rearrumar novamente nessa nova conjuntura. Agora 7h50, 7h50, voltamos ao bate-papo com o consultor político Mariano Cabreira. Mariano, a semana na política começou quente aqui no Jornal da Hora. Eu e o Carlos Araújo entrevistamos aí o presidente do Podemos, o empresário Sérgio Murilo, e um partido que teve uma ascensão imensa na eleição, nas eleições do ano passado nos municípios, 36 cadeiras de vereadores, elegeu 2, filiou o prefeito de Corumbá, e aí na edição de terça-feira o Jornal Estado trouxe todo um cenário aí das pré-candidaturas ao governo aí. Aqui no Estado, por que não há esse debate como a nível nacional na questão da busca da terceira via? Que o cenário é diferente aí, né? Olha, Arthur, isso não acontece porque, na verdade, está todo mundo de olho no Planalto. Precisa saber se essa terceira via articulada pelo PSDB, quem é que leva, como é que vai sair o tamanho dessa frente de centro, né? Como é que fica a proposta que o Lula está fazendo de fazer um governo de centro-esquerda, até onde vai, né? Até onde vai essa busca, se vai ao centro, se vai mais à direita, e como é que fica a reeleição do presidente Bolsonaro. Enquanto isso não se definiu, não fica mais claro que o tempo disso ficar claro não é o tempo que chega para a população, mas é quem vive da política, quem faz política, vê que o caminho que isso vai tomar começa a se definir aqui. Tanto que até pouco tempo atrás você via que o PSD não falava em candidatura. Mas o Nelsinho... Kassab anunciou há 2 semanas uma nova estratégia. Ele anunciou que vai ter candidato a presidente, portanto o PSD aqui começou a se organizar para dar palanque para o Kassab. E o PSDB estadual, né, com a pré-candidatura do Rio, também sonha ir para a esquerda aí, né? Tenta um vice para o Rio e talvez da esquerda. Na verdade está todo mundo tentando botar o pé em 2 canoas. A popularidade que o Lula apresenta, segundo as pesquisas, coloca quem estava com o pé no bolsonarismo, sem ser bolsonarista raiz, coloca esse cara aguardando a sinalização. Então tem muita gente com o pé em 2 canoas ainda. Mas isso nos próximos 3 meses, até outubro, isso vai definindo um pouco mais. E esse momento de 2 possíveis candidaturas à presidência aqui do Estado, né? O MDB com a Simone, não acredito que isso faça. Não é pelo tamanho, nem pelo preparo técnico político dos dois. Mandetta é um ótimo político, fez uma boa administração, está com uma boa imagem. A senadora Simone está tendo agora na CPI da Covid uma boa imagem, está aparecendo bem, mas é muito pouco para uma candidatura nacional. O MDB, pelo extrato, pelo que a gente conhece, vai discutir a sua posição, porque o que manda na República, ao contrário do que todo mundo quer passar para semipresidencialismo, o que manda na República é o Parlamento brasileiro. Dessas 8 possíveis candidaturas, que são pré-candidaturas hoje aqui no Estado, Mariano, voltando aos tempos, né, do pedrocianismo, Wilson Barbosa, Pedro, depois Zeca rompe com essa história, enfim, vem André Putinelli, agora o PSDB, que era coadjuvante do MDB, né, com o Reinaldo Zambujo, enfim, se sustenta aí pelo menos quantas dessas 8 pré aí, com robustez mesmo para disputa aí? Olha, a primeira que não pode ser desprezada é a candidatura do Rídio. Tem um governo que está atuando nos 79 municípios, tem uma boa articulação, e ao contrário do que o governador fez com a Rose, o Rídio está tendo o apoio do governador. A segunda, do ex-governador André Putinelli, que vem dizendo que é candidato há bastante tempo e está na estrada. E a do Zeca, que depende muito da performance do Lula, né, de como o Zeca vai construir essa aliança de centro aqui. Eu vejo essas 3 com grande... E a possível candidatura da deputada Rose, que pode romper com os tucanos? Olha... Pode... essa é a incógnita que vai depender do cenário nacional, de como caminha, de como que ela preserva os acordos políticos que estão aqui. Porque o tamanho da Rose dentro do governo Reinaldo Zambuja não é desprezível, é muito grande. Ela só sai se ela tiver um acordo, uma sinalização de que ela pode sair. Né? E isso nós simples mortais, não vamos saber quando isso vai acontecer. Mariano, muito obrigado pela visita aqui, renovando o convite a qualquer momento de mudança de cenário, você sempre será bem recebido aqui para a gente bater esse papo aí. Um bom final de semana. Eu que agradeço a você e a toda a sua equipe.